Quando a gente pensa no livro de Gênesis, o que vem à cabeça? Milagres, alianças divinas, grandes dramas de família, né? Mas e se um dos capítulos mais importantes não tiver nada disso? Pois é, em vez de uma revelação dos céus, o que a gente encontra é um contrato. Um contrato de compra e venda, detalhado até o último ciclo de prata. E por que isso é tão fascinante? É o que a gente vai descobrir agora. Aí vem a pergunta óbvia. Para que essa pausa na saga épica para mostrar o que parece ser basicamente um recibo? O que uma transação imobiliária está fazendo bem no meio de uma narrativa sobre fé e promessas? A resposta, como vamos ver, é que esse contrato é a chave para entender como as promessas divinas se tornam realidade, aqui, no nosso mundo. É exatamente aqui que a história dá um cavalo de pau. De um lado, a gente tem os grandes temas, as visões, as promessas celestiais. Do outro, pé no chão, protocolos jurídicos, burocracia, negociação do dia a dia. E é nesse encontro, sabe, entre o sagrado e o contrato, que essa passagem mostra sua força, uma força surpreendente. Então vamos lá, vamos para o começo de tudo. Essa análise não começa com uma festa, mas com um luto bem profundo. Um luto que acaba sendo o gatilho para uma transação que mudaria a história. A situação é a seguinte: depois de uma vida inteira, Sara morre. E para Abraão, o luto vem com uma obrigação cultural gigantesca: garantir um lugar de sepultamento permanente para ela. Isso era um ato de honra, de respeito. Só que tinha um problema, um problemão. Legalmente, naquela terra, Abraão era um estrangeiro. Isso nos leva a um termo jurídico crucial da época: estrangeiro e peregrino. Na prática, o que isso significava? Que Abraão não tinha o direito automático de comprar terra. Ponto. Ele dependia 100% da permissão da comunidade local, os hititas. Cada passo na negociação que vem a seguir era como andar na corda bamba. Um erro e tudo ia por água abaixo. E agora a gente entra na negociação em si. E olha, isso não é uma simples compra-venda, não. É uma verdadeira aula de diplomacia da Idade do Bronze. Um jogo de xadrez verbal com regras muito, mas muito claras e com muita coisa em jogo. O palco para esse drama todo é o portão da cidade. E isso é fundamental entender. O portão não era só uma entrada, sabe? Era o coração pulsante da vida da cidade. Funcionava como o tribunal, bolsa de valores, fórum público, tudo num lugar só. Um acordo fechado ali na frente dos anciãos era como ter uma escritura registrada em cartório hoje, só que de um jeito ainda mais público e definitivo. E aqui a gente vê os passos dessa dança diplomática. Primeiro, o pedido super respeitoso de Abraão. Depois, vem a resposta de Efrão, que oferece a terra de graça. Mas atenção, isso é puro código. Ninguém ali esperava que fosse um presente de verdade. É só uma formalidade, uma abertura educada. Abraão, que era mestre nessa arte, entende o protocolo na hora e insiste em pagar o preço de mercado, mostrando que o negócio é sério, é oficial. Depois dessa troca de gentilezas, a conversa chega no ponto crucial: o preço. E o número que Efron joga na mesa não é só alto, é chocante. 400 ciclos de prata. Esse número fica no ar. Para a gente hoje, pode até parecer um número abstrato, mas no contexto daquela época, isso é uma verdadeira fortuna, uma quantia astronômica. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, dá uma olhada nesse gráfico. É impressionante. Gerações depois, o rei Davi compra o terreno para construir o Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado de todos, por 50 ciclos. Abraão pagou 8 vezes mais por uma caverna e um campo. O preço era absolutamente estratosférico. Então fica a pergunta, né? Por que pagar tanto? E a resposta é genial. Abraão não estava sendo bobo. Ele estava jogando um jogo de longo prazo. Ao pagar aquele preço absurdo na frente de todo mundo, de todas as testemunhas, ele tornava a venda incontestável. Era um seguro, a garantia de que aquela terra seria dele e dos descendentes dele para sempre. Era o preço da permanência. E é isso que nos leva ao verdadeiro X da questão. Porque essa compra era sobre muito mais do que um pedacinho de terra. Era sobre fincar a primeira estaca no chão da terra prometida. Essa pequena propriedade se torna algo monumental por 3 motivos. Primeiro, foi a primeira vez que a promessa de uma terra se tornou algo concreto, um título de propriedade legal. Segundo, virou o centro geográfico e emocional da família, um lugar de memória. E terceiro, o próprio jeito como a compra foi feita com tanta honra firmou o status de Abraão e de seu clã naquela região.
E a prova desse status está nas palavras dos próprios hititas. Eles não o veem como um simples peregrino, não. Eles o chamam de príncipe de Deus. Isso é um baita reconhecimento público. Mostra que o clã de Abraão não era um grupo qualquer, mas uma força política e econômica que merecia respeito. E assim, todas as pontas dessa história se amarram. Este capítulo é o ponto de encontro perfeito entre a fé e a ação no mundo real, entre a promessa divina e o protocolo legal do dia a dia. E tem uma ideia que resume isso perfeitamente. A fé de Abraão não era só uma crença abstrata, guardada no coração. Ela se manifestava nas ações dele, na disposição de pagar o preço justo, de honrar os contratos e de seguir as leis da terra em que vivia. A grande lição aqui, no fundo, é que o divino muitas vezes se realiza através do que é comum, do mundano. As maiores promessas podem depender de sistemas legais, de negociações justas, de contratos assinados. A fé precisa de um alicerce, e às vezes esse alicerce é um acordo fechado no portão da cidade. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar. Se as promessas divinas se tornam reais através de contratos e protocolos, onde mais, no nosso mundo de hoje, o sagrado e o mundano se encontram? Talvez nas leis que a gente defende, nos acordos que a gente honra e nos negócios que fazemos com integridade? A resposta pode estar bem na nossa frente.